Muito bem, minha gente. De volta aqui com vocês para a nossa reflexão da semana. E tirei por base o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 5. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Nesta passagem bíblica, Jesus teve uma discussão com os líderes religiosos. A asepsia das mãos era um assunto que os religiosos judeus levavam muito a sério. Os fariseus, principalmente, seguiam a tradição religiosa dos seus antepassados. Não comiam nada sem antes lavarem as mãos com muito cuidado. Também lavavam todos os alimentos que compravam no mercado. Seguiam ainda outros inúmeros costumes, como, por exemplo, a maneira correta de lavar os jarros, as vasilhas de metal, as camas, etc. Os judeus confundiam o reino de Deus com essas práticas de higiene pessoal. Jesus chamou-os de hipócritas, pois abandonavam os mandamentos de Deus para seguirem as práticas humanas. Eles achavam que qualquer contato com pessoas não judias ou com comidas sem higienização torná-los-iam impuros. E por isso tinham essa mania de limpeza. Jesus criticou os líderes religiosos que oprimiam o povo, fazendo com que as leis humanas virassem mandamentos divinos. Os homens sempre dão um jeitinho brasileiro para pôr de lado os mandamentos de Deus, obrigando o povo a seguir os seus próprios ensinamentos. Jesus, então, conversou com os mestres da lei e com os líderes religiosos e mostrou para eles a diferença entre o seu ensinamento e os ensinamentos dos mestres judeus. O que torna as pessoas impuras não é a comida que elas ingerem, como os religiosos ensinavam. O que faz mal às pessoas e também faz com que elas prejudiquem os seus semelhantes são os pensamentos humanos, os desejos do coração, a conduta pessoal. Isso sim, são coisas que fazem muito mal aos outros. Estamos vivendo a realidade do isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. Todos se preocupam demasiadamente com a higienização das mãos, o uso de máscaras, o afastamento das pessoas. Esta mensagem é bastante pertinente para o momento que estamos vivendo. Jesus virou-se para a multidão e a ensinou: tudo o que vem de fora e entra no organismo da pessoa não a torna impura por isso. O que faz com que as pessoas tornam-se impuras são as coisas que saem do coração. As coisas que entram pela boca não descem para o coração, mas para o estômago. O que chega ao estômago
depois sai do corpo e isso não as torna impuras. Todos os tipos de alimentos podem ser comidos. É dentro do coração que se originam os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte e de corrupção, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar e o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso nasce dentro do coração dos homens e são coisas que os tornam impuros. Vejam a situação sociopolítica e econômica do nosso país. A verdadeira política não é um mal em si, mas a politicagem é. Política é a arte ou ciência de bem governar de forma organizada e justa. O que estraga a política são os homens que fazem e vivem da política. Os desejos do seu coração são malévolos. E as religiões que professam são hipócritas. Fiquemos com os ensinamentos de Jesus, pois Ele é o mestre dos mestres e os seus ensinos são verdadeiros. Por isso superam todos os ensinamentos humanos.